esse mês é sobre a imunidade. E muitas pessoas não sabem que a imunidade, ela está diretamente relacionada com o nosso cansaço físico e mental, né? Mental, nosso popular estresse. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que a nossa imunidade está associada ao estresse e o que fazer para aqueles sintomas corriqueiros, né, que as pessoas têm quando baixa a imunidade, que vai desde queda de cabelo, até resfriado, até herpes labial, herpes genital. E quem está me ouvindo e está se identificando com isso que eu estou falando, sabe que não é uma boa ideia, né? Porque, olha, por exemplo, a queda de cabelo. Tem pessoas que fazem vários tratamentos, vários exames, Diego, e não conseguem dar a volta na queda de cabelo. Ele pode sim ser um sintoma que está relacionado com o estresse. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para explicar melhor para o pessoal, né, o que você pode fazer para passar não só um abril melhor, nem só um inverno melhor, mas sim um ano melhor. Legal, hein, Fernando? Então fala desse estresse aí, imunidade também, né? Já faz essa introdução aqui do nosso programa de hoje, pode ser? Então, vamos lá. Olha só, Diego, o nosso corpo, tá? O estresse, na verdade, é uma resposta natural do nosso corpo, tá? Ao perigo, aos sinais de ameaça, né? E esse estresse alterado, ele pode fazer com que a nossa imunidade fique mais baixa e provoque, sim, muitos efeitos negativos para a nossa saúde, né? Ele reduz a capacidade natural do organismo de responder aos ataques de vírus, bactérias, de outros agentes causadores, de outras enfermidades. E é importante a gente entender, Diego, que o nosso corpo, ele é controlado por vários hormônios. Essas substâncias, elas são liberadas de acordo com a necessidade e as situações. Então, se houver um desajuste emocional constante, por exemplo, tu tá brigando com o teu namorado, ou você está passando por um processo de divórcio, que às vezes ele é rápido, mas em algumas situações ele é muito demorado, tá? Só um exemplo. O que o cérebro entende? Ele entende que é preciso aumentar a quantidade do hormônio circulante, né? E aí que entra o hormônio do estresse, o cortisol. É importante ter hormônio cortisol circulante? Sim. Por quê? A gente já falou que em algumas situações o estresse é positivo, certo? Se você não tem nada para fazer, não tem nada para pensar, isso não é bom também para o teu corpo, porque você não libera os hormônios que deveria. Mas o excesso de cortisol em desequilíbrio, ele é o hormônio do estresse. Ó, vou te dar um exemplo bem simples. Às vezes a gente conversa com as pessoas no balcão da farmácia e elas te dizem assim: o meu despertar é às 3 horas da manhã, mas eu não me sinto uma pessoa estressada. Então, olha só, não é nem que você pode não se sentir, mas o teu corpo está te dando um sinal que 3 horas da manhã é o momento que ele começa a produzir cortisol. E se ele produzir cortisol em excesso, se você estiver estressado e você despertar às 3 horas da manhã, é isso aí. Você pode não se sentir estressado, mas o teu corpo está te dando sinais, né? Então, ó, muito cortisol no sangue, todo o nosso corpo entra num estado de defesa automático. É como se as células se tornassem mais agressivas, independente da situação, e com isso, o excesso desse hormônio consome energia e os elementos de defesa ficam praticamente sem necessidade. Então, desse modo que o estresse baixa a nossa imunidade e a pessoa começa a desenvolver mais sintomas de doença, como nós falamos. Por exemplo, queda de cabelo. Outro exemplo, herpes labial, herpes genital, resfriado, dor de garganta. Ai, mas eu tô sempre com dor de garganta. O que pode ser? Então, você tem que começar a perceber, né? A queda de cabelo, por exemplo, que a gente estava falando. A pessoa vai no médico, faz todos os exames, tá fazendo suplementação de vitamina, tá tudo ok, não tem alteração de tireoide, tá? Foi na dermatologista, viu que não tem nada envolvido. Quando tu descartou tudo, o que pode ser? Estresse. Pode ser, tá, pessoal? É só uma situação, um exemplo, né? Pode não ser necessariamente isso, mas enfim,
né? Quem está fazendo o diagnóstico, no caso, o médico ou o esteticista, enfim, ele vai também ver essa questão do estresse, tá? Além disso, né, Diego, não é só o cortisol alto no nosso organismo, o estresse, que faz com que a gente baixe a imunidade, né? O uso de alguns medicamentos também, a vida muito agitada, algumas atividades que exigem muito esforço mental, cumprimento de metas difíceis. Hoje as empresas querem que as pessoas façam coisas sei lá, além daquilo que podem dar. Então, você tem que saber se você pode fazer isso, né? Ou então buscar uma ajuda profissional, cargos de muita responsabilidade, que geram muita pressão no trabalho, falta de resiliência, de controle emocional para enfrentar os problemas. Tudo isso vai alterar o seu cortisol, vai aumentar, então, o seu estresse, né? E pode, sim, de certa forma, baixar a sua imunidade. Olha, muito, muito interessante. E como que a gente fala para lidar com o estresse hoje? Quase impossível dizer que a gente não tem algum período, momento de estresse na vida, não é, Fera? Então, dicas bem simples. Se você é fumante ou se você bebe bebidas alcoólicas com muita frequência, é importante que você tenha cuidado. Por quê? Porque se você está estressado e se você tem o contato com isso todo dia, a gente sabe que a nicotina e o álcool são substâncias que a gente chama de estimulantes. Então, esse excesso dessas substâncias na corrente sanguínea é prejudicial. Além do mais, várias doenças podem se desenvolver em pessoas que utilizam nicotina e álcool. Então, dessa maneira, os riscos ainda são maiores, já que esses produtos tanto estimulam o estresse quanto aumentam os riscos de desenvolver doenças no âmbito de saúde mental e física também, tá? Praticar atividade física, por quê? Porque quando a gente está fazendo uma atividade física, né, a gente também libera hormônios do bem-estar. Quando você está muito estressado e você vai dar uma caminhada, por exemplo, você libera serotonina, você libera endorfina, dopamina. Então, são todos hormônios do bem-estar que vão ser liberados na corrente sanguínea. Que daí, então, se você tem esses hormônios liberados na corrente sanguínea, não tem espaço para o cortisol se acentuar. Então, é como se fosse uma balança, Diego, tá? O teu cortisol está lá em cima de um lado. Tá? Você está vendo que tá uma bomba relógio, tem alguma coisa que vai estourar. Você vai lá dar uma pedalada, por exemplo. O que acontece? Você vai liberando outras substâncias, o cortisol vai descendo, até que tudo fique em equilíbrio. E você fica bem. Então, a bioquímica, ela é simples. Ela precisa de equilíbrio, tá? Então, se você estiver passando por uma situação de muito estresse, de grande preocupação, ansiedade, lembre-se que o exercício físico pode ajudar. Prática simples, como andar de bicicleta, passear, dar uma caminhada junto à natureza, pode aliviar muito a sua tensão. Outra coisa, Diego, que o pessoal não dá bola. A gente está sempre falando isso e o pessoal não dá bola. Dormir bem, tá? O que as pessoas fazem hoje? Chegam em casa, tomam banho, vai jantar e vai aonde? Onde? Celular. No celular. E aí, elas ficam no celular, elas pegam o celular às 8 da noite e elas dizem assim, ó, só vou dar uma olhadinha. E aí, quando olha no relógio, é 11 horas da noite, é meia-noite, ou vai assistir um filme. Pessoal, coloquem na cabeça de vocês que tudo isso é excitatório. Para o cérebro não é bom, tá? A gente tem um hormônio no nosso organismo chamado melatonina, tá? O que essa melatonina faz? Ela regula o nosso relógio biológico. Então, quando começa a escurecer, o seu organismo, ele está entrando numa fase que você tem que desacelerar. Você tem que começar a apagar as luzes, né? Tem gente que faz atividade física, por exemplo, de noite e dorme bem. Mas, se você for ler lá, não é recomendado fazer atividade física depois das 8h30 da noite, por exemplo. Por quê? Se você não liberar a melatonina, que é o relógio biológico, que vai dizer qual que é a hora que o teu corpo está se preparando para dormir e qual que é a hora que o seu corpo está te preparando para levantar, se ele não funcionar bem, você tem que suplementar a melatonina. A melatonina ela é produzida entre, se não me engano, entre meia-noite e 2 da manhã.
Para você liberar melatonina, você tem que dormir às 10. Ai, Fernanda, mas às 10 é muito cedo, eu não consigo me adaptar. É óbvio que você vai ser estressado, você vai ter que tomar remédio para dormir. Se você não mudar os teus hábitos, se você não der a sua parte, não adianta se suplementar de coisa. Então, tem que dormir cedo. Enquanto a gente está dormindo, os nossos melhores hormônios são liberados. Ah, de vez em quando eu tenho que trabalhar de noite, eu também. Eu também tenho que trabalhar de noite, mas de vez em quando. A gente não pode fazer com que isso vire um hábito. Então, ter uma rotina, bons hábitos, é uma boa suplementação, ajuda muito o organismo também. Exatamente. Inclusive, quem tem criança em casa, tá? Eu tenho uma vizinha que me diz assim, meu Deus, a hora que desliga tudo na tua casa, eu nem terminei de fazer isso, aquilo, aquele outro. Eu disse, não. Aqui em casa, no máximo 10h15, tá tudo apagado. As crianças estão na cama, a gente tá na cama. Se no outro dia eu tiver que levantar às 6 da manhã, 5 da manhã, eu tenho pique. Agora, se eu for dormir à meia-noite, no outro dia, eu não vou ter pique nem para levantar às 7. Vou passar um dia que vai ser um inferno. Então, assim, tem que começar a mudar as coisas. Ah, mas eu preciso fazer isso, aquilo, aquele outro. Se organiza e 10 horas vai para a cama. Ah, mas eu não consigo dormir. Porque tu não tem hábito. Então, tem que começar a fazer uma rotina. Tomar um chá, levar um livro para a cama, deixar o celular na cozinha. Tá? Tem que mudar os hábitos, não tem milagre. Olha, aproveita aí também, lembrando, sempre a nossa live pode ser compartilhada. E quem tem alguma dúvida, pergunta também, Fernanda? Olha só, Diego. Na verdade, tem uma coisa que eu quero falar que eu ainda não falei. Tu vai me matar, meu horário já terminou, mas enfim. Ó, a insônia e o estresse, eles andam sempre juntos, tá? Não dá para esquecer isso. Então, são duas condições interligadas por diferentes razões. Quem tá estressado não consegue relaxar para dormir. E quem tem insônia fica agitado, cansado e cada vez mais estressado. Eu só quero complementar, Diego, com alguns suplementos para quem está muito estressado e precisa de um help aí. Então, algumas coisas naturais. Lá na Naturativa, a gente faz um composto de imunidade que tem zinco, vitamina C, cúrcuma e vitamina D. Então, vitamina D a gente tem que suplementar todo dia. Vitamina C, se você não comer frutas, principalmente frutas cítricas, o teu corpo não vai produzir e ajuda muito na imunidade. A vitamina C, além de ajudar na imunidade, ela ajuda muito no cabelo, na pele, na unha. Quem tem bastante celulite, que as mulheres se queixam da celulite, use vitamina C e depois me conte. Tá? O zinco e a cúrcuma foi falado muito na Covid, então são dois suplementos que entram bem. Vitamina C, zinco, vitamina D e cúrcuma. Nesse complexo tem tudo isso, você toma uma cápsula por dia e tá bem suplementado o ano inteiro. Tá? A rhodiola rósea, que é uma planta que ajuda a regular o cortisol. Tá? Existem muito poucas coisas que ajudam a regular o cortisol. A rhodiola ajuda. Toma uma cápsula 2 vezes por dia, ajuda a regular o cortisol, melhora a qualidade do sono, ajuda na questão da foco, disposição, estresse físico e mental. Então, é uma planta que vale muito a pena. Quem tem muita coisa para resolver, para colocar no seu dia a dia, tá? E a Bacopa Monnieri. A Bacopa Monnieri é uma novidade, tá, Diego? Por quê? Porque a gente tem visto as pessoas se queixando de muita falta de memória, muita falta de concentração, muita falta de foco, principalmente a partir dos 50 anos. Por quê? Tem gente que diz assim, eu tive Covid e depois que eu tive Covid eu nunca mais fui a mesma pessoa. Concordo, mas a gente tem que entender que depois dos 50 anos, por conta do envelhecimento natural, a gente fica assim, mais sem memória, sem foco, sem concentração, sem atenção. Então, a Bacopa Monnieri é um suplemento natural que você pode colocar no seu dia a dia, uma cápsula por dia para melhorar essas questões de cognição, de foco, e ela dá resultado em 3 semanas. E é um produto natural que a maioria das pessoas depois dos 50 toma muito medicamento. E aí, elas perguntam sempre pra gente, eu posso incluir mais isso sem ter problemas com os outros medicamentos que eu tomo? Sim. Tranquilo, super bem indicado. Bacana. E quem quiser tirar alguma dúvida, falar com vocês, Fer?
Então, a gente está localizado em 2 endereços, aqui em Itapejara, na Júlio de Castilhos e na Saúde Center Clínica. Lembrando que a gente tem a farmácia popular, que são medicamentos de graça, medicamentos manipulados, medicamentos convencionais, medicamentos genéricos, dermatologia, toda a parte de homeopatia e florais, né? E quem quiser entrar em contato conosco, chama no 33443000. Quem quiser conhecer a nossa loja online, entra lá, www.naturativaRS.com.br. E também, Diego, lá no YouTube a gente tem um canal que tem muito programa de dicas de saúde que tá lá, que o pessoal pode entrar e conhecer. Amanhã de noite, Diego, às 7 horas, eu vou estar fazendo uma palestra sobre saúde integrativa em Erechim, no Moinho Centro de Terapias Integrativas. Então, quero fazer um convite para quem é de Itapejara ou da região, quiser ir lá assistir, a palestra é gratuita. E quem está em outras cidades perto de Erechim, também se sinta convidado, que vai ser um momento bem especial.